Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como é que você aplica esse tipo de textura aqui, ó, mais realista. Seja para você aplicar em texto, seja para aplicar em imagens. E para você aprender e ainda pegar algumas dicas para que você possa utilizar também dentro do Canva, você já sabe. É só ficar comigo até o final desse vídeo, que eu vou dar dicas bem legais. Principalmente para você que talvez esteja iniciando e tem dúvida sobre conhecer e trabalhar com ferramentas diferentes. Olha, eu já poderia ir direto para a aula, mas eu sei que você usa o Canva e gosta do Canva, e assim que eu abrir a ferramenta você vai perceber que não parece com o Canva e vai querer vazar, mas fica aqui, eu prometo que vai te ajudar essa aula. Até porque a dica é super simples e tem a ver com o mundo profissional do designer gráfico, então se você quer evoluir, eu sugiro que você assista esse vídeo até o final. Você que não é usuário do Canva, você pode pular para esse minuto que está aparecendo aqui na tela, mas para você que é usuário do Canva, fica comigo que eu tenho umas informações importantes. Eu tenho uma pergunta para você que utiliza o Canva. Essa pergunta é sério para você que utiliza o Canva, tá? Eu quero compreender, eu quero entender para poder te ajudar. Porque toda vez que eu trago uma ferramenta que vai ajudar você a evoluir como designer gráfico, mas que é diferente do Canva, você não assiste até o final. Uma outra pergunta, por que tudo precisa ser no Canva? Será que não é possível trabalhar com ferramentas diferentes? Será que os grandes profissionais não trabalham com ferramentas diferentes? E por que você também não pode trabalhar com ferramentas diferentes? Responda aí, eu quero entender, eu quero te ajudar, eu quero trazer conteúdos que vai ajudar na sua evolução. Então é dessa maneira que a gente evolui. Eu preciso compreender quais são as suas dúvidas para que eu possa trazer conteúdos que vão te ajudar. E já mato uma das perguntas que provavelmente você, usuário do Canva, vai fazer. Dá para fazer no Canva? Essa técnica é impossível. Manter editável é impossível. Dá para fazer coisas parecidas no Canva? Dá. Dá trabalho? Dá um pouquinho mais de trabalho e a qualidade talvez não seja parecida com o que você vai aprender nessa aula. Então bora pra frente do Photopea para aprender essa técnica, que é uma das técnicas mais utilizadas pelos grandes profissionais no mundo afora. Então bora lá que a aula é rapidinho, tá? É uma dica bem legal, mas que também não é complicado de fazer. Tô aqui no Photopea, vou criar um novo projeto e aqui eu vou colocar na dimensão de 1080 por 1080, mas pode ser qualquer dimensão, aqui apenas para exemplificar. Eu vou criar aqui. Manter aqui mesmo o fundo branco, não tem problema. Lembre-se que a técnica que eu estou explicando aqui funciona no Photopea, mas do mesmo jeito, da mesma forma, funciona lá no Photoshop, beleza? Eu já separei algumas texturas aqui pra gente testar. Vou começar primeiro aqui com a textura da madeira, então botão direito do mouse aqui, ou poderia baixar pro meu computador, copiar a imagem, volta aqui no Photopea e vou colar aqui a textura da madeira. Agora eu vou apertar Ctrl Alt T para entrar na transformação dessa madeira e vou apenas diminuir aqui para ela encaixar melhor aqui na minha arte. E agora eu vou finalizar dando Enter, tá? Agora eu vou adicionar o texto. Aqui do lado esquerdo no menu, eu clico aqui no item de texto, clico aqui na minha área de trabalho e agora eu vou inserir o texto que eu preciso. Eu coloquei aqui só para exemplificar a palavra texto. Vou só diminuir um pouco mais ela aqui. E a fonte que eu estou utilizando aqui só para exemplificar é a Anton, tá? Mas poderia ser qualquer outra fonte. E como funciona, tá? Nesse momento é importante que você compreenda ou assimile algo próximo da realidade. Como é que se comporta as superfícies com textura. Sempre imagine que a técnica que você vai aprender agora é como se houvesse a superfície, que é a textura ali, e que você viesse com uma tinta colocando em cima dessa textura. Quando você assimila isso, fica mais fácil para entender como o efeito funciona. Beleza, aqui eu estou com a camada do texto selecionada aqui em camadas, botão direito do mouse em cima dela, opção de misturas. Eu poderia dar 2 cliques em cima aqui, tá? E é nessa primeira tela que a gente vai trabalhar. E o campo que nós vamos trabalhar é esse aqui, ó, plano de fundo, tá? Nós queremos que o efeito seja aplicado no nosso texto ou na nossa imagem, depois eu vou mostrar na imagem, mas baseado no que está na informação de baixo, na textura de baixo, por isso que é plano de fundo. Então aqui do lado esquerdo do plano de fundo, onde tem a parte mais escura, trata-se das áreas mais escuras da imagem, ou que a gente pode assimilar que seja as áreas mais profundas daquela textura. E o lado claro, as partes mais claras ali da textura, ou que a gente pode chamar da parte mais alta ali da nossa textura. Compreendendo isso, se eu quero que onde tem as ranhuras ali da minha madeira, onde tem as partes mais escuras, que é a parte mais profunda, e que a sensação é que a tinta não tenha penetrado ali naquela parte mais profunda, então eu pego esse triângulozinho na parte preta e levo para a direita aqui, e automaticamente eu vou revelando aquela parte ali do texto, para deixar ali aquela parte mais gasta ou mais escura da minha textura, que a informação do texto não apareça por cima.
Mas note que fica bem grosseiro, né? E a gente tem como deixar isso um pouco mais suave. Como? Quebrando esse triângulozinho aqui. Para fazer isso, você aperta e segura o Alt e você pode clicar em um dos triângulos do lado esquerdo e do lado direito, que você vai movimentar e separar eles. Então você consegue suavizar um pouco mais essa textura para ficar aí conforme o seu agrado. E como eu havia comentado, do lado direito, a parte branca vai estar relacionada às partes mais claras da textura ou a parte superficial. Se você pega o triângulo do lado direito, na parte branca, e leva para a esquerda, ele vai sumir com as partes mais claras. Se você achar interessante, você pode usar esse triângulozinho também, e da mesma forma você pode separar para deixar um pouco mais suave essa textura. Estando de acordo, é só dar um aceitar aqui e a sua textura está aplicada. E o bacana da gente fazer isso dentro do Photopea é que o seu texto ele mantém editável, então você pode movimentar para um lado, para o outro, você pode diminuir ou aumentar mais o seu texto, você pode girar o seu texto e colocar no jeito que você quiser aqui, e a textura ele vai se adaptar porque a gente aplicou o efeito na camada do texto. Inclusive, você pode até alterar o seu texto aqui e ele mantém editável com a textura. Até a cor, se você quiser mudar, você também pode mudar a cor do seu texto aqui para que ele se adapte à textura ali do fundo, dando essa sensação de mais realismo. Deixa eu voltar aqui e deixar aqui no branco mesmo. E agora vamos ver como isso fica em outras texturas também, só para a gente exemplificar. Vou pegar agora essa textura aqui de tijolo, botão direito, copiar imagem, volto aqui no meu Photopea, clico aqui em cima da camada que está ali embaixo, vou colar nessa camada da textura ali do tijolo. E a mesma coisa, Ctrl Alt T, para pegar aqui a formatação aqui da transformação dessa parede, só para ajustar aqui corretamente na minha área de trabalho. E agora eu tenho aqui o meu texto com a textura aplicada. Se eu não gostar do resultado que está aqui, de repente eu quero trazer um pouquinho mais visibilidade, é a mesma coisa, botão direito em cima da camada de texto, opção de mistura, e a gente vem aqui e a gente ajusta as opções aqui de Blend If, tá? Então aqui você vai controlando e deixando do jeito que você precisa para chegar no resultado que te agrada aí, beleza? De novo, vou testar uma outra textura agora. Vou pegar esse metal aqui, volta aqui no nosso Photopea, em cima da camada aqui dos tijolos eu vou colocar esse metal. Note que o texto sumiu, porque o Blend If ali está em excesso em relação às partes escuras. Então, botão direito no mouse de novo, opção de mistura, a gente vai fazer o quê? O ajuste aqui do Blend If para que a letra volte a aparecer, só que mantendo ali o aspecto ali da textura ali do fundo. E aí você pode ajustar conforme você bem entender. Ou de repente, a gente pode deixar lá a parte escura mais visível e apenas a parte superficial onde tem os brilhos a gente pode eliminar aqui, ficando dessa forma. E note que o triângulo ele pode avançar sobre o outro, tá? Aí você controla do jeito que você bem entender. Aí assim, ó, fica aquela sensação de como se a parte de cima, né, geralmente onde pisa-se, acaba desgastando mais a letra do que a parte de baixo. Então assim a gente pode deixar a letra embaixo mais visível, só que mais gasta na parte de cima. Beleza, vou pegar agora aqui uma outra textura também de metal, essa aqui, copiar também, trazer aqui para dentro do Photopea, só para a gente ver como é que fica. Então aqui eu estou mantendo também o mesmo Blend If da textura anterior, só que também posso fazer alguns ajustes aqui para deixar mais interessante ou mais visível o nosso texto lá. Beleza? Isso aqui a gente faz com letra e com texto mais imagem. Imagem dá para fazer? Dá para fazer também. Vamos lá. Então vou desabilitar todas as camadas aqui, voltar apenas aqui para madeira. Vou vir aqui em cima em arquivo, abrir e posicionar. Eu tenho uma imagem aqui de um grafite que eu peguei na internet apenas para a gente testar aqui. Eu quero ter a mesma sensação de textura que eu via feito com o texto. Aí a mesma coisa, botão direito, opção de mistura, e a gente vai trabalhar aqui no estilo de camada. De novo, eu posso trabalhar nas partes mais escuras, tirar a parte mais escura ali da madeira, e aí eu deixo ele mais arranhado, por assim dizer. E se de repente eu quero tirar um pouquinho da parte branca ali, onde seria a parte mais cima, mais desgastada, eu também consigo fazer isso, separando também o triângulo ali para deixar mais suave. Aí eu deixo essa textura aqui do grafite mais realista. Dou um aceitar aqui. Vamos ver como é que se comporta esse grafite agora em cima da textura aqui da parede de bloco. Então vou habilitar aqui a parede de tijolinho e arrastar o grafite aqui para cima de tudo, no caso. Então aqui o grafite está acima de tudo e eu também poderia ajustar novamente aqui o Blend If se de repente eu quero desgastar mais as partes mais claras e deixar as partes mais escuras. Aí é uma questão de sensibilidade, de você olhar para aquilo que você está fazendo,
para chegar de repente no resultado que te agrada, que seja mais realista, conforme a sua necessidade. Agora vamos ver como é que fica em cima do metal. O metal aqui também sumiu. A gente muda ali o blend if, leva aqui para as partes mais escuras e a gente trabalha apenas as partes mais claras, que estão lá em cima, que é a parte mais desgastada. Ficando dessa forma aqui, a gente pode até também mexer um pouquinho na textura mais escura ali, para dar um desgaste maior do texto, ou melhor dizendo, do grafite. E a mesma coisa com a outra textura que está aqui. E a gente pode ir brincando, fazendo os ajustes que a gente achar que deve fazer. Lembre-se, não existe o certo e o errado, existe o quê? É a sua sensibilidade em relação ao uso dessa técnica fantástica para a gente adicionar a textura com mais realidade. Momento Dica do Rodrigo. Assimile também que essa não é uma técnica única para você adicionar textura. Existem várias outras técnicas para que a gente possa colocar uma textura realista, tá? Aqui no canal eu já gravei uma outra aula que está aparecendo aí na tela para você aprender a fazer essa técnica aí para aplicar a textura realista ali de gota de água numa garrafa de cerveja. Para assistir essa aula é só você clicar no card que está aparecendo em cima ou no link na descrição aí embaixo. É uma aula também dentro do Photopea. Tá bom, eu sei que você gosta do Canva e de repente você tem desafios em relação a outras ferramentas, mas gostou da técnica, quer aproveitar essa técnica. É super simples, tá? Você também pode utilizar, aprender a usar a ferramenta, aplicar a técnica e levar essa arte lá para o Canva. Super simples. Chegando ao resultado que você precisa, é só vir aqui em cima em arquivo, exportar como, aí você escolhe a extensão de arquivo que você quer, JPG ou PNG, vou colocar aqui JPG mesmo, não preciso fazer ajuste nenhum, só salvar. Escolhe a pasta para você salvar esse arquivo, vai lá no seu Canva, aqui eu vou criar um design na mesma dimensão que eu fiz lá no Photopea, mas poderia ser qualquer outra dimensão, então vou colocar aqui 1080 por 1080, criar um novo design, clico aqui no Upload, fazer upload de arquivo e vou adicionar a minha imagem que eu acabei de fazer o download. Aí é só adicionar aqui na minha área de trabalho e pronto, eu estou com a arte que eu aprendi a técnica com o Rodrigo lá dentro do Photopea e trouxe para dentro do Canva. Você que é um designer iniciante, sabe o que você acabou de aprender nesse pequeno minuto? A rotina mais comum da vida dos designers profissionais que trabalham com ferramentas diferentes. Designers de revistas, de livros e de alguns impressos muitas vezes criam ali cenários ou texturas ou efeitos dentro do Photoshop, salva como arquivo de imagem ou importa para dentro de outros programas como Illustrator, InDesign ou CorelDRAW. Exatamente dessa forma. Então não discrimina outras ferramentas. Não foque apenas em uma ferramenta. Use esses novos conhecimentos e aprendizados para você fazer o quê? Para você evoluir na sua capacidade criativa para criar designs cada vez mais interessantes. Como você viu, esse efeito aqui você não iria conseguir fazer dentro do Canva, mas você consegue fazer dentro do Photopea e trazer para cá. Então aqui você poderia criar a sua arte em cima desse arquivo feito em outra ferramenta. Mas e aí, jovem gafanhoto? Eu quero saber a sua opinião. O que você achou da aula de hoje? Já conhecia essa técnica? Já sabia aplicar algo parecido assim dentro do Photopea? Já tinha uma noção que dava para combinar essas duas ferramentas de forma simples, Photopea e Canva? Comenta aí embaixo que eu quero ler. Você que é membro do canal já sabe, né? Eu vou compartilhar esse arquivo PSD com você, para que você possa abrir, estudar, analisar, ver como eu fiz. Então é só você ir lá na aba comunidade que o link estará lá. Se você não é membro ainda do canal, aproveita para se tornar um membro. Um valor bem pequenininho para você, mas que me ajuda pra caramba para trazer conteúdos mais avançados, como nessa aula aqui. E você terá acesso a alguns conteúdos exclusivos, como os templates e os arquivos que eu faço aqui nas aulas, tá? E o seu nome irá aparecer com esses outros membros aqui, tá? E de maneira especial para esses membros aqui que se tornaram membros recentemente, nessa última semana. Gratidão imensa por fazer parte desse projeto. Lembre-se que aí embaixo na descrição você encontra várias outras informações e links também para treinamentos meus e conteúdos extras, então é só descer aí na descrição. Se você gosta do Photopea e percebeu que ele é parecido com o Photoshop e quer evoluir no Photoshop, recentemente eu gravei essa aula aqui, onde eu ensino como fazer a capa do pôster do novo filme do Deadpool com Wolverine. Só clicar nesse vídeo aí que eu ensino passo a passo tudo, etapa por etapa, como criar essa arte bem bacana com técnicas avançadas de Photoshop. Então é isso, um grande abraço, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Fui!